Muito bem, meus amados, nós estamos ministrando já há algumas semanas no nosso Tadel a respeito do testemunho, de como que nós podemos preparar o nosso testemunho, como que nós podemos ministrar. Na verdade, esse tema está dentro de uma série de temas que envolvem a ministração da palavra, a ministração de algo na célula, e nós estamos nos detendo nesse tema específico aqui do testemunho. Então, caso você esteja com a sua... Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Vocês estão, né? Eu não estou me ouvindo muito bem, mas vocês estão, tá bom. Se vocês estão conseguindo se ouvir, me ouvir, tá ótimo. Isso que importa. Glória a Deus. Então, meus amados, nós, há 2 semanas atrás, nós paramos nesse slide aqui. Eu estava mencionando a respeito das 3 fases de um testemunho. Nós falávamos que um testemunho, ele precisa ter 3 pés. Um dos pés é a necessidade, o outro pé é o agir de Deus e o outro pé é o resultado. Então nós podemos dizer que isso é o antes, o durante e o depois do testemunho, né? Então, aqui nós estamos tentando compreender melhor como que nós podemos preparar o testemunho. Como que o nosso testemunho pessoal pode ser preparado de modo a que ele seja efetivo, que ele cumpra o desejo do coração de Deus de alcançar vidas. Então nós terminamos nesse ponto aqui do como, e vamos avançar agora para o depois. Qual que é o contexto desses slides aqui, para que você possa se familiarizar, né? Porque já fazem 2 semanas e às vezes a gente acaba esquecendo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acabo esquecendo facilmente, né? Eu estava agora pensando o que eu comi ontem, eu não me lembro o que eu comi ontem. Então, há 2 semanas atrás fica difícil, a gente tem que sempre dar uma recapitulada para que a gente possa ficar dentro daquilo que estava sendo ministrado. Então, quando a gente fala de como preparar o testemunho, nossa finalidade aqui é pegar o testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida e conseguir preparar de um modo que ele possa ser comunicado no tempo que nos for dado, seja 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, para que a gente possa testemunhar, independente do local. A gente precisa ter um testemunho da nossa própria vida pronto para que ele possa ser ministrado. E para isso nós falamos que é mais fácil nós fazermos um esquema de 3 itens, levando em consideração o antes da nossa vida com Cristo, o como, que é esse slide que nós estamos vendo aqui, como que foi a nossa experiência com o Senhor, como que nós recebemos a Cristo em nossa vida, quando foi a primeira vez que nós ouvimos do Evangelho, como foi esse ouvir o Evangelho na nossa história, quando fui exposto ao verdadeiro cristianismo, quais foram as minhas reações iniciais, quando minhas atitudes começaram a mudar, por quê, quais foram as lutas finais que passaram por minha cabeça pouco antes de aceitar a Cristo, apesar de ter havido lutas, por que decidi aceitar a Cristo? Ou seja, essas perguntas todas, elas visam nos fazer relembrar, trazer à memória como foi a experiência da salvação em nossa vida, como foi aquele dia que nós entregamos nossa vida para Cristo. Pode passar o próximo slide, Adriano. E agora nós vamos então começar uma nova ministração dentro desse tema, falando a respeito do depois. Aqui o nosso desejo é entender os resultados da nossa entrega, os resultados daquilo que Jesus fez na nossa vida. Então, o que nós precisaríamos entender para poder falar de modo apropriado desse depois? Então, algumas dicas em relação a essa preparação e essa comunicação do nosso testemunho pessoal. O depois, o que é? O que aconteceu depois de você receber a Cristo? É o que envolve esse momento. Então, algumas perguntas importantes para que a gente possa preparar o nosso testemunho pessoal. Quais mudanças específicas Cristo fez em minha vida, nas minhas ações, nas minhas atitudes? Quanto tempo demorou para que eu começasse a notar essas mudanças? Por que minha motivação é outra? Como seria se eu tivesse recebido a Cristo antes disso, ou seja, quando criança? São algumas perguntas que envolvem o impacto do Evangelho.
a transformação que Jesus fez. Então, quando a gente pensa em testemunho, normalmente a nossa cabeça sempre vai para essa parte do resultado, do depois. Mas a gente está trilhando, e nós acabamos a nossa última aula do nosso Tadel, do nosso treinamento de líderes de célula, em função desse como. Então, eu só estou tentando fazer a conexão para a gente poder entender. O antes é como era a nossa vida antes da experiência do Senhor. O como é justamente nós fazermos perguntas que nos possam relembrar, para que a gente possa ministrar para as pessoas que vão nos ouvir, de como estava o nosso coração, como nós chegamos à fé, como que o Senhor nos tocou, como que nós ouvimos o Evangelho, como que nós fomos alcançados pelo Senhor. E agora esse aí, que é o arremate final do testemunho, as perguntas aqui são justamente para que a gente possa entender o impacto, o resultado da nossa vida, o resultado da vida de Jesus na nossa história, o que ele fez. Ok? Então, essas perguntas eu creio que são importantes para que a gente possa relembrar. Tirando algumas pouquíssimas pessoas em nosso meio, a grande maioria de nós não estava caminhando com Deus e teve um encontro com o Senhor. Tirando alguma ou outra pessoa que nasceu num berço evangélico, teve o privilégio e a oportunidade de ter pais crentes e tementes ao Senhor, que talvez essas pessoas até possam ficar um pouco perguntando qual foi exatamente o momento que entreguei minha vida para Cristo, e talvez não saiba identificar. É normal isso para quem já nasceu num berço evangélico, e não tem nenhum problema em relação a isso. Afinal de contas, isso é um processo, mesmo que chegue um momento, um dia específico, que essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, ele toma uma decisão, ele entende que ele precisa responder agora àquela fé. Por mais que houve todo o investimento dos seus pais, ministrações, o discipulado mesmo dos pais sobre a vida daquela criança, chega um momento na vida dessa criança ou daquele adolescente que ele se posiciona, ele toma uma decisão também. E é normal que ele vai associar isso, então, esse foi o momento da minha vida que eu entreguei minha vida para Cristo, né? Mas para alguns, ainda assim é difícil, porque eles não sabem exatamente precisar qual foi esse momento. E até alguns se cobram em função disso, mas eu não acho que isso seja algo pelo qual a gente deveria se cobrar tanto, tendo em vista que o mais importante é nós sabermos o que Deus fez em nossa vida. Então, o nosso testemunho de vida, ele está em função daquilo que Deus fez em nossa vida. E se nós temos a certeza de que Deus fez coisas em nossa vida, é sobre isso que nós vamos falar. Se a gente não tem um antes tão destruído, um antes tão podre, um antes tão arruinado, tão maldito, nós não deveríamos nos cobrar ao ponto de até mesmo tentar inventar alguma coisa que não aconteceu, para ter um testemunho do qual a gente pudesse dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, se você tem uma experiência assim, que você não precisou ser achado numa biqueira, num bar, num prostíbulo, ou fazendo qualquer coisa zoada aí na sua vida, para que você pudesse conhecer Jesus, mas você pôde ter experiência com o Senhor lá no conforto da sua casa, uma experiência maravilhosa junto a pais que te amam. Isso é tremendo, né? Eu vivencio hoje isso na minha casa com os meus filhos. Eu não tive essa mesma oportunidade, apesar da minha mãe ter uma boa bagagem da fé, mas ela se afastou, se desviou, então não vivenciei num lar propriamente cristão, propriamente um lar temente ao Senhor, né? Me afastei, por mais que eventualmente ela dava alguma pincelada daquilo que ela um dia viveu, isso não era suficiente para que eu pudesse me decidir por Cristo, até que no ano de 1999, com 16 anos, eu de fato tive uma experiência com o Senhor. Mas antes disso, fui espírita, kardecista. Antes disso, tem todo um contexto bem arruinado na minha história e também na minha casa, na minha família. Então, estou junto com a grande maioria, talvez, de vocês que tiveram uma experiência com o Senhor e tem um antes para contar, né? Alguns têm um antes para contar bem grande, né? Bem cheio de detalhes, alguns detalhes bem peculiares e bem tristes até para serem mencionados. Mas o mais importante não é simplesmente esse antes. O mais importante é saber que houve uma experiência com o Senhor e ela traz resultados claros, resultados
poderosos, visíveis, manifestos, e podem ser facilmente percebidos pelas pessoas que estão à volta. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso acontece na vida de todo homem e toda mulher. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, está na Célia e tem a Thalita, né? A Célia é uma mulher de Deus, juntamente com o Alain, seu esposo. Então, naturalmente, a Thalita teve um grande privilégio de nascer num ambiente onde está crescendo debaixo do temor a Deus. Semelhante lá em casa, está o Davi, está lá no fundo, Davi também, mesma coisa, né? Então, glória a Deus. Então, talvez para eles, né, para ela como adolescente, para ele como criança ainda, a gente olha para eles e pensa, eles não têm essas experiências do antes. Mas você que conhece mais a Thalita e quem conhece mais o Davi, vai perceber que conforme o tempo passa, e a Thalita já é bem perceptível isso, né? Há um momento que ela deixa de ser uma menina normal para viver o sobrenatural de Deus. Ela deixa de ser uma menina como qualquer uma para ser de fato uma mulher de Deus. E a mãe pode presenciar isso e dizer: eu vi isso acontecer diante dos meus olhos, né? Então, aí está a conversão, né? Graças a Deus, na vida da Thalita foi bem cedo, né? Que idade você tem, Thalita? 14 anos. Oh, que maravilha, glória a Deus. Quisera que todos nós tivéssemos essa mesma experiência, né? Essa é a vontade de Deus. O desejo do coração de Deus é isso, né? Esse é o maior e melhor testemunho. Olha que bênção, né? Nossos filhos poderem crescer no temor do Senhor. Que coisa maravilhosa. Hoje a Thalita, dando o exemplo dela, né? Serve ao Senhor através da dança, cuida de crianças através de uma célula, liderando junto ali, abençoa, influencia outras meninas. É uma grande bênção. Uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus está tendo as suas experiências já, e vai ter inúmeras outras. Mas isso tudo em função de que houve esse investimento. Talvez olhando para a Thalita, parece que nasceu crente. Não nasceu crente. Ela nasceu dentro de uma família que crê, mas ela nasceu com uma herança adâmica, né? Havia um Adão dentro da Thalita. O papai e a mamãe poderiam vir aqui na frente e falar com mais detalhes como é que era esse Adão que se manifestava. Mas ela nasceu com essa herança adâmica, e se não fosse a intervenção do Senhor, pela graça do Senhor mediante seus pais e as pessoas próximas, ela morreria e iria para o inferno. Pastor, não fala assim, está diante da Thalita. Não, essa é a realidade, porque a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, e Deus não tem a Thalita como neta, assim como não tem o Eliel como neto. Então, isso é muito importante nós entendermos. E que maravilhosa é a experiência dos pais quando percebem a transformação que Jesus faz. E eu não estou dizendo que precisa acontecer coisas graves na vida de um filho, de uma filha, para que a gente possa saber dessa transformação, mas o impacto do Senhor Jesus, quando entra no coração, ele é visível, ele é claro, ele é poderoso, ele é muito fácil de ser percebido. Aconteceu isso na casa, vocês concordam? A Thalita era uma menina normal, mas hoje é uma mulher de Deus, né? Vocês falam de coisas do reino como vocês falam com qualquer outro adulto. Por quê? Porque ela tem revelação em Deus, ela tem o Espírito Santo na vida dela, né? Não é o modo como vocês falam com o Davizinho ainda, né? Vai chegar esse momento. Está sendo nutrido esse temor do Senhor na vida dele, mas vai ser identificável. Vai chegar um momento que vocês vão ver, estourou, aconteceu. De fato, o poder de Deus invadiu o menino. Ele já tem vestígios, claro que já tem vestígios, lá em casa também, mas há algo da parte de Deus que se torna tão forte, tão claro, é tão manifesto, é tão inegável, que a gente sabe que de fato aconteceu, né? Então isso é maravilhoso. E para esses que nascem dentro de um contexto cristão, às vezes é um pouquinho mais difícil, que nem eu falava, o Ederson, usei algumas aulas atrás, né? O Ederson talvez tenha como precisar, se a gente perguntar para ele: Ederson, você lembra o momento da sua vida que você entregou a vida para Cristo? Ele vai falar assim: sim, eu me lembro, me lembro. Então tem bem claro na vida do Ederson antes, cheio de informação, né, Ederson? Muita informação. É um como, né? Talvez ele vai dizer: eu vim chapadão,
Eu vim doidaço, eu vim noiado, eu vim vou. Aí ele vai explicar como que o evangelho entrou. Ele vai dizer como que Jesus fez esse milagre de alcançar o coração dele. E aí vai entrar o momento do depois, né, que é testificável, que é conhecido pelas pessoas que convivem com ele. Há um antes e um depois na vida de alguém que teve uma genuína conversão, de uma transformação. Transforma o quê? Transforma nossas motivações, transforma o nosso comportamento, transforma a nossa linguagem, transforma nossas atitudes, muda completamente. É uma nova criatura. E como uma nova criatura, absolutamente tudo se faz novo, como a palavra de Deus fala. Então, esse momento aqui do depois é muito importante nós nos posicionarmos. E claro, a nossa vida foi completamente mudada, mas algumas coisas são mais agressivas. Algumas coisas são mais fortes, mais fáceis de serem notadas. Por exemplo, alguns dentre nós eram ladrões aqui, roubavam literalmente. Mas hoje, olha que transformação poderosa. Além de não roubar mais, Deus tem dado graça para que eles possam trabalhar de modo digno e receber aquilo que Deus está dando para eles, para poder eles viverem. E ainda assim, eles conseguem, porque Deus é tremendo e faz que uma mudança de uma mentalidade parasita para uma mentalidade doadora aconteça. Então, deixa de ser ladrão, tem as suas necessidades supridas, e Deus sempre dá mais para que possa suprir algum outro. Isso é maravilhoso. Aí você vê o ladrão, o ex-ladrão, obviamente, né? Não mais ladrão, isso não está errado, perdão. O ex-ladrão, o que um dia foi ladrão, hoje ele leva aquilo do amor na célula, né? O que era ladrão, o que um dia roubava, hoje ele abençoa o seu discípulo em algumas situações que acontecem. Quem faz isso? É o Senhor, é a transformação que Jesus faz. E assim vai. Isso a gente poderia falar em todas as áreas da realidade. Então, foi uma transformação sobrenatural, mas há uma ênfase que precisa ser reconhecida. E essa ênfase, ela é mais clara, e ela é mais facilmente ministrável em função desse antes aqui. A Dai, por exemplo, ela não roubava, mas ela era bocuda. Você consegue imaginar saindo dessa boquinha linda palavrões? Você consegue imaginar um negócio desse? A Dai falava muito palavrão. A Dai xingava, com essa boquinha linda que Deus deu para ela, ela xingava a mãe, o pai. Quando eu fui conhecê-la, a mãe dela, de forma assim bem, né, livre, perguntou: é você que vai casar com essa bocuda? Para você ter uma noção de qual era o impacto que era, né? Hoje é inimaginável. Ela não suporta ouvir. Ela é extremamente desconfortável. Por quê? Porque isso foi uma transformação na vida dela. Então, alguma coisa que a Dai é ela é ex-bocuda. Tem uns que é ex-traficante. Né, amor? Algumas vezes ao longo da minha vida eu falei assim, né? Ela fica horrorizada com isso. Aí eu, não, mas não é tão grave. Para ela é grave. Para ela ser tão grave, isso passou a ser grave para mim. Então, estou fora de falar qualquer coisa nesse sentido. Não quero isso. Porque aprendi por meio do testemunho da vida dela, que transformação aconteceu no íntimo dela, na vida dela, que mudou um comportamento, uma coisa que estava encalacrado na vida dela e que mudou. Isso me abençoou. Isso me transformou também. Porque para mim eram algumas coisas um pouco aceitáveis, algumas palavras aqui e acolá. Porque às vezes é um pouco cultural, né? Eu vejo aqui em São Paulo, muitas pessoas vão se expressar de maneira mais intensa e falam "Puh!", e aí sai um "Puh!", né? Na hora eu tento tentar, não, ele vai chegar lá, mas me soa agressivo, porque é um palavrão. Então cada cultura tem alguns palavrões típicos que se adentraram na cultura, e para algumas pessoas nem parece que é mais, parece que é uma coisa corriqueira. Até falar assim, alguma coisa grande. A igreja comprou de um som. De um som? Não, comprou uma benção de um som. Eu acho que às vezes a gente se limita a algumas linguagens culturais, e que são palavrões, e que
não abençoam e não são bênçãos para ninguém. E só por uma questão de vocabulário, e a gente pode substituir isso. Então, se eu quero falar que alguma coisa é grande, não precisa que eu falar que é um P de grande de alguma coisa. Eu posso falar que é alguma coisa grande, alguma coisa gigante, alguma coisa sobrenatural que seja, entende? Eu falo isso porque para algumas pessoas, algumas palavras torpes estão tão encalacradas que elas não conseguem perceber, até que alguém as mostre mesmo. Eu me lembro quando no começo da minha atuação ministerial, a gente trabalhava num bairro muito carente. Na verdade era um morro, era uma favela ao redor de Curitiba, na periferia de Curitiba, e as pessoas, de forma assim, a cada 10 palavras, pelo menos umas 5 eram palavrões, e a gente estava vivenciando essa realidade no começo, no Dorcas, lembra, Flor? E eu me lembro que uma ministração foi justamente a gente pegar, foi meio dura essa ministração, de pegar as palavras ditas em um dicionário e explicar para as pessoas o que elas estavam dizendo. Muitas não sabiam, elas falam baralho para tudo, sem saber o que significava tal do baralho. Você entendeu o que eu estou falando, certo? Porque estava nelas, para qualquer coisa era um palavrão, para tudo, absolutamente para tudo. Então, essa ministração foi até a nível de desenho. Nome que falavam, desenho, é isso que você quer falar? Meu Deus. Pois então, a falta de entendimento para algumas pessoas leva elas a seguirem num erro, até que o Senhor vai restaurando isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque me lembrei agora de uma realidade que a Dai vivenciava, assim como com certeza você na sua vida também se lembra de alguma coisa que a conversão mudou completamente. Completamente. Alguma realidade que você era escravo, que você não conseguia sair daquilo, que você não conseguia se libertar, que você não conseguia mudar o seu comportamento, a sua atitude, alguma mazela pessoal sua, e que a conversão mudou. E isso é importante. A gente ri porque é engraçado esse negócio da bocuda, mas a Dai tem autoridade para falar com os bocudos em nosso meio. Então todos os bocudos em nosso meio, procurem a Dai, que ela pode explicar como é que acontece esse processo de transformação, de não falar mais nenhum palavrão. Por quê? Porque Deus fez isso na vida dela. Entende o que eu quero dizer? A mesma coisa se tivesse alguém aqui com uma dificuldade em cheirar pó, algum cheirador de pó do passado, que agora só cheira o cheiroso da nossa vida, que é o Senhor Jesus, né, pode explicar muito bem como é o processo de ser livre do pó e passar a viver na dependência do Senhor Jesus. Amém? Então, isso há um respaldo, há uma autoridade da parte de Deus, em algo que Deus fez na nossa vida. E Deus vai se mover por meio disso. Deus vai usar dessa transformação da nossa história para poder impactar e influenciar a vida das pessoas à nossa volta, que são escravas de tantas e tantas situações como essa e muitas outras. Ok? Então, esse slide aqui é muito importante a gente parar um pouquinho e pensar na nossa vida. O que aconteceu? Até a Thalita, né? Ela pode pensar, mas é muito novinha, pastor. Pode, ela tem realidades da vida dela que deixaram de existir no dia que ela se entregou totalmente ao Senhor. Talvez do seu íntimo, das suas emoções, do seu coração, de algum sentimento, de realidades de pecado, entende? Talvez não é uma coisa grosseira, mas um dia ela está lá conversando com uma adolescente, colega dela, que vive uma situação similar, e ela pode testemunhar do que Jesus faz quando alguém se entrega a Ele. E essa menina pode ser abençoada através da experiência da Thalita. Entende como que funciona? Isso vale na vida de qualquer um de nós. Estou usando a Thalita hoje como um exemplo, mas é apenas um exemplo. Isso vale para todos nós aqui como crentes em Cristo Jesus. Pode passar o próximo slide, por favor, Adriano? Muito bem, então se você recebeu a Cristo quando criança, você poderá seguir o esquema de 3 itens. Todavia, você provavelmente colocará uma ênfase maior na sua vida que recebeu a Cristo, ou no momento em que seu relacionamento com Cristo se tornou mais significativo. Eu acabei de falar, só está colocado no slide aí, mas eu acabei de mencionar isso para vocês. Pode passar o próximo, por favor, Adriano? Bom, vamos a alguns pontos de ação em relação à preparação do nosso testemunho. Algumas coisas um pouquinho mais práticas em relação a como nós devemos lidar com o nosso testemunho pessoal. E eu acredito
que, de um certo modo, todos nós falamos assim: eu tenho um testemunho, mas eu sei que você tem um testemunho, eu acredito muito no testemunho que você tem. O desejo com essa ministração, aqui no TLC, é que você possa estar com ele pronto, para que você esteja com ele preparado para toda e qualquer oportunidade que Deus te der para você poder ministrar. Então vamos a algumas coisas práticas em relação ao seu testemunho. O seu testemunho, tá? O seu testemunho. Escreva o seu testemunho, anotando os pontos importantes. Isso é muito legal. Por quê? Quando você se dispõe a escrever e pelo menos mencionar os pontos importantes, isso frisa, isso reforça, isso deixa muito vivo na sua mente para quando você for ministrar sobre a vida de alguém. Tem coisas preciosíssimas que Deus fez na sua vida, que se você não parar e não pedir para o Espírito Santo relembrar você, talvez Ele não vai poder usar essa pérola para poder abençoar a vida de alguém que tanto precisa. Então, ore ao Senhor e faça algo prático, em algum momento. Se você quiser fazer isso ainda hoje, faça. Pega lá seu diário, sua agenda, algum bloco de anotações, algo pessoal seu, algo que você reserva nas suas coisas mais íntimas, ok? E coloque isso. Hoje em dia, através dos smartphones, nós temos blocos de anotação, notes e tantas outras coisas, mas faça isso. Pontue coisas importantes no seu testemunho que não pode deixar de serem mencionadas, não pode deixar de ser ditas. Coisa que é a sua história, não é a minha, é a sua história. Deu para entender? É muito legal, muito importante isso, não é, Júlio? Júlio tem um testemunho sobrenatural do agir de Deus. Pontue isso, Júlio. Coloque isso em algum lugar assim, para que você nunca perca. Talvez você pense: não, mas está tudo aqui, pastor. Sim, só que o nosso cérebro às vezes ele nos dá ele nos trai algumas vezes, né? E a gente só percebe depois que ele nos traiu. A gente fica: puxa vida, rapaz, esqueci disso. Não é assim? Puxa, podia ter falado aquilo lá, podia ter dito aquilo, não disse. Podia ter falado aquilo outro, não falei. Não. E já foi. Puxa vida. Então, como tentar facilitar esse processo? Anotar. A velha, né? Esse é da old school ainda, né? Da velha escola antiga, aquela que escreve, está quase desaparecendo o ato de escrever. Tem gente que se perde, né? Hoje eu fui renovar a CNH, a carteira, e tem lá um negócio que você tem que assinar. Rapaz, eu vi que tinha uma pessoa lá que ela do meu lado, ela ficou acho que umas 15 vezes nesse processo de assina e apaga, porque é eletrônico, né? Ela estava inconformada. Eu penso, né? Porque hoje em dia tá cada vez mais raro você pegar uma caneta para poder usar para alguma coisa. Se você não se esforça para isso, quase não acontece, porque é tudo aqui, né? É tudo muito tecnológico. Então, por isso que eu falo que é meio ainda da velha guarda esse negócio de escrever, mas vale a pena. Vale a pena fazer isso, porque isso vai te ajudar. Se você não quiser escrever, se você não, meu negócio é touch mesmo, eu preciso tocar nas coisas, pastor. Eu não sei nem mais pegar a caneta, então vai no touch mesmo, não tem problema. Mas coloque para algum lugar que você tenha à disposição quando você precisar testemunhar. Por que fazer isso? Porque quando você se coloca diante de um papel ou diante de um arquivo de computador a fazer isso, você está estabelecendo o que precisa para o seu testemunho. Se eu chegar agora, imagine, procure imaginar da melhor maneira possível esse momento. Eu falar para você, citar o seu nome e falar assim: está quase acabando nossa aula, eu vou te dar a oportunidade em 3 minutos de você dar o seu testemunho. Você consegue dar o seu testemunho em 3 minutos, levando em consideração os pontos mais importantes do seu testemunho agora? Se eu falar o seu nome, alguns não, então os que entenderam e fizeram assim, não, eu quero assim ajudar a você. Faça isso, não apenas ouça o que eu estou mencionando, faça isso, tá bom? Faça isso. Coloque, tem coisas impressionantes do milagre do agir de Deus na sua vida que não pode ser desprezados. Dos seus sentimentos, do seu coração, às vezes até mesmo de coisas físicas que Deus fez, curas físicas que Deus manifestou, que você precisa levar em consideração, que você precisa estar bem nítido no seu coração. Outra coisa, peça muita sabedoria ao escrever. Por quê? Porque isso é um registro, não é para fazer um diário, não é, pode até escrever no diário, mas não é para fazer disso um diário, não é para fazer uma construção de um texto, uma redação, não é isso, não é o objetivo, é
pontuar com poucas palavras, de modo que aquilo fique bem frisado na sua mente, bem claro no seu coração. Pontuar. Por isso peça muita sabedoria. Se você tem um pouco de dificuldade, algumas pessoas, até por questões bem claras, né? Tem pessoas, e eu falo isso porque eu acompanho algumas pessoas e sei que é assim, e elas mesmas me mencionam, falam assim: pastor, eu tenho um pouco de dificuldade com memória, porque na prática queimaram muitos neurônios em função das drogas, e é fato isso. E ela não consegue ter grande capacidade de memorização. Para essas pessoas, indico mais ainda. Alguns riem, mas é verdade. Tem pessoas que destruíram muito da sua capacidade cognitiva em função dos exageros, dos vícios em várias áreas. Então, claro que Deus pode reparar, Deus pode curar, mas mesmo assim, querido, eu queria que você pudesse tornar prático isso vai te ajudar. Quando você for fazer isso, peça sabedoria a Deus para você saber o que pontuar, como pontuar, do modo mais assertivo possível. Quando você for usar isso é uma coisa interessante. Não leia. Isso é apenas um roteiro mental, algo que você de vez em quando, de tempo em tempo, você vai lá e olha novamente. Fala: isso aqui é a minha história registrada. E você recapitula, você restaura isso na sua, você dá um refresh ali, você dá uma atualização, né, naquela realidade. Mas com qual finalidade? Não é para ler, porque é muito chato. Você: agora eu vou testemunhar da minha vida, Alain. Deixa eu ver aqui. Em 99, é muito chato isso, né? Porque dá uma ideia de que não sei se aconteceu. Para quem está ouvindo, fica assim: você é tão pessoal, por que está trazendo tantos detalhes assim? Precisa ler em algum lugar. Então, a ideia do testemunho é ser bem natural. Outro detalhe: prepare seu testemunho para falar em 3, 5 ou 10 minutos. A gente fala esses tempos assim porque são os mais comuns. É muito incomum alguém te dar muito tempo para testemunhar. É muito incomum. Normalmente, os testemunhos mais impactantes que tem e que marcam a nossa vida, eu falo isso nos nossos relacionamentos, não estou falando daquele do vídeo, do YouTube, não. Estou falando desses que acontecem no nosso dia a dia. As pessoas, elas se permitem nos ouvir por 3, 5, 10 minutos. Às vezes elas programam isso e às vezes não falam isso, mas é isso que está acontecendo. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Às vezes vão ser 3 minutinhos na fila de um banco que vai ser o tempo que você vai ter em Deus para poder impactar a vida de uma pessoa. Às vezes vai ser 5 minutinhos dentro de um carro Uber ou de um táxi que você vai ter para poder impactar e influenciar o motorista Uber ou o taxista que seja. E assim por diante. Então, se você sempre se programou a falar tudo em 1 hora, vai ser muito mais desafiador você conseguir fazer isso, ficar conciso ao ponto de você conseguir falar em 3 minutos. O que eu vou falar em 3 minutos? Só o que importa, só o que é impactante. E de preferência, aquilo que o Espírito Santo guiar você a falar da sua história. Você não vai poder falar tudo, vai ter que falar alguma coisa só. Pode passar o próximo slide, por favor. Muito bem. Aqui, graças a Deus, nós temos um amigo que é maravilhoso para todos nós, que é o nosso discipulador, que é mais do que simplesmente um amigo. É um pai, alguém que cuida, alguém que nos ama, alguém que paga um preço no Senhor pela nossa vida. Então, essa pessoa, é muito recomendável que quando nós fizermos isso, o nosso discipulador, a nossa discipuladora, possa ouvir e possa nos ajudar. Por quê? Porque ele vai nos dar dicas preciosíssimas de como nós podemos fazer esse testemunho ficar ainda melhor. Como assim, pastor? Não tem como mudar o testemunho? Testemunho. Não. Nós não temos como refazer a história, mas nós podemos comunicar melhor a história. Porque às vezes nós temos dificuldade de nos comunicar. E o nosso discipulador pode nos ajudar a nós comunicarmos melhor aquilo que Deus fez. Porque a pregação do Evangelho, ou o testemunho, fala de um negocinho chamado comunicação. Então, existe o agir de Deus, mas existe uma habilidade que Deus nos concede para comunicar o agir de Deus. Não basta simplesmente nós sermos alvos do agir de Deus, nós precisamos saber comunicar. Você sabe disso, né? No nosso mundo atual, né?
Se fala muito a respeito disso. Existe até uma faculdade de marketing e propaganda, de tão importante que é esse negócio de saber comunicar. E a partir disso se faz comunicação visual, comunicação isso. Temos o Ministério de Comunicação, que ajuda a igreja a se comunicar melhor, a tornar visível, claro, efetivo tudo o que acontece. Então, é só para poder enfatizar que sem uma boa comunicação nós podemos vivenciar coisas poderosas e ninguém saber nada. A gente pode vivenciar coisas tremendas e na hora de falar, foi uma benção. Então tá bom. Então foi uma benção. Como foi o dia da família? Foi bom. Muito bom. A Rede Verde ganhou. Aleluia. Então a gente consegue resumir das 9 da manhã até 11 da noite. Foi bom. Uma benção. A Rede Verde ganhou. Aleluia. Você entende? É uma boa comunicação para a Rede Verde, sim, né, Rogério? Mas tirando isso, para alguém que talvez pudesse ser impactado, influenciado por isso, Rogério consegue vir aqui e testemunhar, né? Brincadeira, né, Rafael? O ano que vem vai mudar isso, Rafael? Vai. Então, queridos, a gente precisa aprender a comunicar cada vez melhor. Faça correções necessárias, corte repetições, evite detalhes muito longos e desnecessários. Isso aqui é muito importante. Tudo que a gente faz, inúmeras vezes, há uma tendência de nós fazermos cada vez melhor. É uma lógica isso, né? Alguém certa vez disse que uma pregação, ela fica boa depois de ser ministrada pelo menos 7 vezes. Alguém falou isso um dia. Rapaz, eu sei que o meu público não aceitaria eu fazer isso 7 vezes, ouvir a mesma mensagem. Mas dizem que uma boa mensagem, ela fica boa mesmo, na medida que a repetição dela, ela vai gerando uma habilidade maior de comunicação. A estrutura da mensagem é a mesma, a palavra base é a mesma, talvez as ilustrações sejam as mesmas, os pontos 1, 2, 3, a mesma, conclusão a mesma. Mas, depois de tantas vezes fazendo a mesma coisa, aquilo está tão dentro da gente, que soa ainda muito mais natural, e muito mais poderoso, e muito mais enfático, do que quando foi a primeira vez. Isso é uma lógica simples, né? Tudo que você for fazer, depois que você fizer várias vezes, há uma tendência natural você fazer cada vez melhor. Não é assim, irmãs? Em relação a algumas receitas que vocês fazem, né? Eu tenho a dádiva como pastor, de vez em quando, ser o cobaia de vocês. Eu amo esse negócio, né? E algumas vezes a gente é cobaia da primeira vez, né, amor? E já é muito bom. Imagina quando chega na 7ª vez, né? E de vez em quando a gente volta na casa da pessoa, e volta a mesma receita. Com certeza ficou muito melhor. Isso é muito, muito bom. Tudo que você faz inúmeras vezes é uma tendência de fazer melhor. Cantar é assim também. De vez em quando tem música nova aqui, a gente canta a primeira vez. A gente sai com aquela impressão assim: Jesus recebeu, aleluia. Mas a gente padeceu, ele recebeu, a gente padeceu, né? Mas, passado um tempo, fica fácil para tocar também. O David está começando aqui no Ministério de Louvor, né? Teve um desafio tremendo aqui na frente, domingo, né? Não só por tocar, porque tocar ele estava tranquilo. A questão é que ele olhava para lá e tinha um lençol estendido na segunda fileira. Então ele... Como lidar com o lençol, né, David? É uma coisa impressionante, né? Tinha fotos, câmera, tinha tudo ali. Eu olhava para lá e ficava, uau, que legal, né? Tinha vô 1, vô 2, vô 3, todos os avós. É muito legal esse processo. Então a gente levou um ponto e falou assim: Jesus, ajuda o David, né? Ajuda, porque é muita pressão na cabeça do menino. Mas, obviamente, o David sabe disso, e todos nós veremos, né? Que, em função da pressão do primeiro momento, ele fez muito bem no ensaio. Na hora do culto, bate aquele nervosismo, a pressão, tudo fica muito impactante. Mas
bem-aventurado Aline Barros, daqui a 10 vezes que você tocar, você toca olhando para qualquer lado. Um babador, sem babador, você está lá. Né? E assim vai. Por quê? Porque tudo que a gente faz muitas vezes tem uma tendência de ficar cada vez melhor. Eu falo isso porque essa lógica do testemunho também. Quanto mais você testemunhar, quanto mais você ser usado por Deus para poder testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, para a vida das demais pessoas à sua volta, você vai se transformar num exímio testemunha de Jesus. Você vai ser poderosamente usado por Deus com o mesmo testemunho, com a mesma narrativa, a maneira como você está falando, só que acontece algo poderoso. Você se transforma num comunicador melhor com o passar dos tempos. Você ganha uma habilidade no Senhor de ter mais habilidade, de ter mais capacidade de testemunhar aquilo que Deus fez. Para isso, você vai perceber, né, que se você puder fazer uma retrospectiva, é muito comum que nas primeiras vezes que você se testemunha para alguém, você se perde um pouco nisso, que é muito importante, e nós podemos assim abreviar um problema, ou melhor, tirar um problema na medida que nós escrevemos isso. Por isso que é importante escrever, porque se a gente dá aquela ideia assim, não, eu gosto de deixar fluir, a gente fala isso para tudo, né? Não, deixo o Espírito me conduzir. E nesse negócio do Espírito me conduzir, a igreja brasileira tem uma pegada complicada, porque em nome do Espírito que conduz, às vezes a gente arrebenta com o tempo, a gente não tem bom senso, a gente mais incomoda as pessoas que ouvem do que propriamente usado por Deus, a gente provoca situações que nem Deus está nelas, a gente chama de alguma coisa que Deus fez quando na verdade nem fez. Então tem muito desse negócio da falta de zelo em nome do improviso. Então, para não depender simplesmente do improviso, mas sim de zelo com aquilo que Deus fez, é muito importante que a gente possa fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente vai perceber que tem algumas coisas que podem ser corrigidas, algumas coisas que podem ser evitadas. Então, cuidado, corte as repetições, aquelas coisas que sempre voltam a pontos que já foram ditos, evite um detalhamento desnecessário, informações que não... Sabe aquela informação que a pessoa fica... aí a pessoa... tá. Avança, desembucha, né? Então, essas informações, elas podem todas serem retiradas na medida que a gente coloca no papel, tá bom? Muito importante, já foi falado isso, mas só para ressaltar, memorizar o testemunho e praticar. A gente aprende a evangelizar evangelizando. A gente aprende a testemunhar testemunhando. Em meio a... on the job, né? É no trampo mesmo, é no trabalho, é na pegada, na hora que a coisa fica cada vez melhor. A gente pode falar muitas coisas legais aqui, mas nada como você ter algumas experiências, e Deus vai te dar muitas vitórias nessas experiências, mas em meio a essas muitas vitórias você vai perceber, isso aqui pode melhorar, isso aqui não precisava, isso aqui é desnecessário. E aí você vai, até por essa capacidade autocrítica que nós temos, somado ao agir de Deus para nos tornar cada vez melhores, nós vamos melhorando nossa capacidade de poder testemunhar. Pode passar o próximo slide, nós finalizamos com esse próximo slide. Pode passar, dá um enter aí, ou uma setinha para baixo. Muito obrigado. Uau, maior do que eu imaginei. Vamos lá. Vamos tentar resumir isso tudo aqui. O nosso testemunho, ele precisa ser adequado para que a gente possa comunicar ele para um grupo de pessoas, e também precisa ser formatado, adequado, organizado para que a gente possa falar ele para uma pessoa, porque muda bastante, né? Se você for ministrar para um grupo de pessoas, tem uma maneira de fazer isso que não é a mesma quando você faz para uma pessoa na rua, porque para uma pessoa na rua tudo sugere que quanto mais informal for, melhor, e quanto mais direto for, melhor. Agora, quando é um grupo, exige uma certa
formalidade, que você precisa se adequar, você precisa levar em consideração o público, você precisa ter uma ideia geral daquelas pessoas que estão na sua frente. Então, isso é muito importante, nós trabalharmos essas possibilidades. Eu já tive, por exemplo, e Deus me colocou em algumas situações assim que foi bênção, né? Mas eu me lembro que em 99 eu aceitei Jesus. Em 2000, a igreja, na época, tinha um apresentador de televisão, de um canal local, a cabo, e ele então tinha um programa evangélico que ele chamava pessoas para testemunhar. Então, em 99 foi a minha conversão, em 2000 já estava fazendo testemunho na televisão. Doideira total, porque é completamente diferente. Não sei se você já teve essa possibilidade de falar diante de uma câmera numa televisão, na certeza de que tem muitos telespectadores que estão naquele exato momento, e não é algo que você vai poder editar, mas é naquele exato momento. Então essa foi a minha primeira experiência, foi em 2000, eu tive que fazer isso ao longo era 1 hora de programa, e basicamente o meu testemunho tinha que ser dado em aproximadamente meia hora, isso em fases diferentes da minha vida, que ele conhecia a minha história e queria muito que eu pudesse testemunhar. Então foi um me jogar no fogo, mas ao mesmo tempo foi muito importante para mim poder saber. Eu precisava estar pronto, eu precisava estar preparado para momentos como esse. Graças a Deus, esse primeiro momento foi bom. Se eu olhar para trás, na minha autocrítica eu falaria assim, não foi bom. Mas sim, foi muito bom, diante da maturidade que eu tinha, diante do que eu vivi, diante do que era para acontecer, foi maravilhoso. Mas se eu fizesse hoje, com certeza faria bem diferente da maneira como eu me apresentei, como eu me expus. Depois daquela experiência, já aconteceu algumas outras situações interessantes aí no Brasil afora. Porque algumas vezes eu fui ministrar em alguns lugares, e diante de algumas coisas que Deus fez, igrejas que também têm televisão, que também têm programas de televisão, assim, de bate-pronto também, queriam que eu pudesse ser entrevistado, que eu pudesse testemunhar. Então, e aí com tempos diferentes, com um tempo de televisão diferente. E várias situações aconteceram assim já ao longo dessa trajetória. Também em rádio, a igreja na época tinha um programa de rádio. E um dia deu um problema com o pastor da igreja, que ele não conseguiu ir. Era um programa de 5 minutos apenas, mas ele era na hora do almoço, e era um programa muito reconhecido na cidade. Então ele não pôde ir. Um pastor auxiliar, que era um missionário que trabalhava junto, ele estava viajando. Então, eis que se apresenta um tal de Wesley para poder fazer o programa. Pela graça e misericórdia do Senhor deu certo, mas mesma coisa, se eu pudesse olhar para trás, eu teria com certeza uma outra maneira de poder me expor. Mas isso me fez perceber o quão importante é estar preparado. Aquilo que a palavra de Deus nos menciona, a gente está preparado, apto, pronto para dar a razão da nossa fé. Isso é muito importante. Basicamente é isso tudo que a gente está falando aqui. Uma coisa muito necessária no testemunho, ele precisa ser real. O testemunho não pode ser inventado, não pode ser fictício, não pode ser uma criação da nossa mente, a nossa imaginação. Precisa ser uma realidade. E hoje, mais do que nunca, precisa ser uma realidade. Por quê, pastor? Porque ainda na década de 80 e 90, se você quisesse inventar alguma coisa, raramente alguém descobriria se você estivesse longe da sua casa e longe das seus familiares. Você poderia inventar o que você quisesse, porque as distâncias e os meios de comunicação da época não ajudavam as pessoas a necessariamente saber todos os detalhes de cada pessoa, de cada história. Hoje, não. Hoje nós somos a era high-tech. O que acontece na China nesse exato momento, em poucos segundos, está passando em todos os canais de televisão. O que acontece no Irã, agora, talvez, e às vezes eu recebo, porque eu tenho vários contatos, no meu Face tem muita gente que eu conheci aí no Brasil e alguns outros países também. Então, há aquelas conexões que a gente nem sabe de onde que vem. E às vezes eu recebo algumas coisas que eu fico pensando, meu Deus, por que está chegando para mim isso?
Aí eu vou ver, tá, porque eu tenho esse contato, que tem esse aqui, porque esse aqui compartilhou com esse, que esse aqui compartilhou com esse, e daqui a pouco eu estou tendo uma informação a respeito da igreja perseguida em algum lugar dos mais distantes do mundo. Então, uma realidade que acaba de acontecer, por exemplo, eu tenho amigos missionários que nesse momento estão em lugares subterrâneos ministrando o evangelho. Eu tenho amigos missionários que vivem isso, e eles às vezes conseguem colocar isso e jogar isso de forma muito discreta, muito procurando segurança, mas eles conseguem colocar. É assim, é instantâneo, está ali, está no meu Face, está na minha timeline lá, está à minha disposição. Então, hoje não tem como você querer fazer alguma fantasia. Nós somos a geração que todo mundo tem uma câmera na mão, né? Todo mundo pode filmar, todo mundo pode querer saber. Eu falo agora, gravo aqui, aparece depois lá o Wesley Menezes. Eu tenho familiares lá em Alegrete, eu tenho amigos no Rio Grande do Sul, eu tenho conhecidos em Santa Catarina, no Paraná, eu tenho inúmeros amigos espalhados pelo Brasil, alguns em outras nações, todos. Você entende o senso de responsabilidade que a gente precisa ter hoje com aquilo que a gente comunica? Porque isso não é só porque eu estou com o microfone na mão, mas se alguém quiser inventar qualquer coisa e falar para outra pessoa, nós estamos, e é uma coisa impressionante, né? Esses dias eu estava falando para a Dai, eu falei assim, amor, você sabe que eu falei para a Dai esses dias, não sei se você vai lembrar, Flor, eu falei assim, você sabe que euzinho, eu sou amigo da mãe do filho do Neymar? Ela falou, não, sim. Mas como que eu posso ser amigo da mãe do filho do Neymar? Sem ser a Bruna Marquezine, tá? Essa é a atual, estou falando da anterior. Porque um dia eu fui ministrar em Santos, e um dia tinha uma moça lá, que era justamente a tal, que depois me adicionou. Então eu tenho no meu Facebook as fotos do crescimento, o filho do Neymar, o loirinho aquele que de vez em quando entra no campo e tudo mais. O que isso significa? Eu sou amigo dele? Não. Eu tenho relacionamento? Não. Mas se de algum modo eu quiser acompanhar a vida dele, e se esse menino quiser acompanhar a minha vida, há uma conexão. Alguém alguma vez já falou que nós estamos a 7 passos, em termos de relacionamento, de qualquer pessoa no mundo. Eu estou a 7 conexões de relacionamento do Trump, ou do Barack Obama, ou de qualquer pessoa. Porque o nosso mundo ele está literalmente ligado na rede. Todos. Então você fala assim, nossa, o pastor conhece a ex-companheira do Neymar, que ele teve um caso ali em Santos, depois saiu, agora tem que ficar pagando pensão, e tá dando aquele menino que entra no campo e tal. Exatamente. Uma coisa impressionante. E assim, se você olhar no meu Face, eu já fui na casa do Cafu. Nossa, pastor, você é amigo do Cafu? Cafu, nem sei se ele sabe meu nome, mas eu já fui, já tive um tempo, já estive um tempo com ele. Por quê? Coisas do Evangelho, coisas de conexão. Por quê? Porque eu também já ministrei numa igreja da qual a esposa dele congrega, e assim vai. Aí isso fez com que eu pudesse entrar no palacete dele, porque ele pudesse mostrar um museu que ele tem com todas as coisas dentro da casa dele. Se você for ver no meu Facebook, está lá eu do lado do Cafu. E assim, como isso acontece? Acontecendo. Esses dias os meninos foram em algum lugar, tiraram foto com a aranha, não foi? É assim. É amigo da aranha? Não. Mas são links, são conexões que só são possíveis porque o nosso mundo é do jeito que é. Ele é todo conectado. Isso por um lado é muito poderoso, porque nós podemos influenciar de modo profundo a vida de muita gente que a gente nem imagina. De vez em quando eu me pego recebendo mensagem via Facebook, coisas do tipo, de pessoas que falam de testemunhos, de coisas que eu orei, que eu nem sei, quando foi, tá, coisas do século 21, mas isso cria um peso de responsabilidade ao mesmo tempo. É uma coisa poderosa, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade, isso tudo precisa ser em função de ser real. Vou parar aqui, senão nós não vamos conseguir avançar esse slide aí, tá bom? Fica para a nossa próxima ministração do nosso TLC. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Depois você pode falar também os amigos importantes, conhecidos aí que você tem. Eu tenho certeza que você tem, é natural, porque está tudo conectado.
Se não está de forma direta, está de forma indireta, né? Como? Estão botando o nome do pai. É verdade. Tá assim. O Rafael foi fazer uma prova lá, né? A Prime me mostrou, tirou uma imagem lá em relação a pessoas que influenciam, não era, Davi? Ele assim, ó, alguém que te influencia muito. Ele colocou Pastor Wesley, grande ganhador de vidas. Eu achei o máximo, eu falei, que legal. Você vê como é? Estou conhecido na escola adventista agora. Daqui a pouco eles vão querer, quem é esse tal de Pastor Wesley, que ganha, grande ganhador de vidas? Tem uma imagem que ele fez na prova, respondendo lá na escola adventista que estuda o Rafael. E assim é, coisas da nossa era. Cite o nome de uma pessoa que é reconhecida por sua habilidade de ajudar outras pessoas com o seu conhecimento e serviço. Pastor Wesley. Ganhando muitas almas para o Senhor. Que legal. Que lindo, que bênção. Glória a Deus. Que bênção. Uau. Eu achei muito legal. Porque a gente vê uma criança, né? E a gente imagina, será que ela está entendendo alguma coisa? Aí você vê o quanto está entendendo, né? O quanto ela está captando tudo o que está acontecendo. Glória a Deus, glória a Deus. Isso são possibilidades do nosso tempo. Nós vivemos um tempo muito legal, queridos. Muito legal. É muito poderoso isso tudo. Eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Você tem ferramentas que nenhum outro cristão em outra geração teve. Nenhum outro cristão em outra geração teve. Nós temos à disposição. E isso é poderosíssimo. E às vezes nós usamos de forma até não tão boa essas ferramentas que Deus colocou à nossa disposição. Eu queria que você pudesse pensar um pouquinho sobre isso. E que você pudesse ser um influenciador de vidas. Que você pudesse ser alguém que testemunhe de modo mais poderoso ainda daquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque nós estamos todos conectados. Desde que inventaram esse www, essa grande rede, nós estamos todos interligados. E nós estamos mutuamente nos influenciando toda hora, todo tempo, todo minuto. Então a gente pode decidir e consagrar isso ao Senhor. A gente pode fazer isso. Eu tenho certeza que Deus vai usar isso, esse tempo que Ele fez você viver para a glória dEle. Amém? Então quando você estiver com o seu mouse na mão, ou quando o seu dedo estiver ao ponto de movimentar algum scroll da vida, que você sempre considere que você está dentro de um contexto de uma grande rede, que você está a 7 passos de alguma pessoa que pode ser tocada por Deus através da sua vida. Alguém que você nem imagina. Eu conheci os meus meio-irmãos através da grande rede. Eu consegui evangelizar o Zequinha, o meu meio-irmão, através da grande rede. Nunca teria um contato normal e natural com ele. É um filho que o meu pai fez fora do casamento, né? Mas ele sabe quem eu sou. As minhas ministrações e a influência daquilo que Deus tem feito através da minha vida pode alcançá-lo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E isso só é coisa do século 21. No século 19 não tinha, no 20 não tinha, mas no 21 tem. Isso é poderoso. Então, usemos isso em nome de Jesus. Amém? Quando você for acessar o seu Facebook hoje à noite, lembre disso, em nome de Jesus. Tá bom? Acesse para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus vai usar você naquilo que você curte, naquilo que você compartilha, naquilo que você narra, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa ministração que visa nos ensinar e nos capacitar, Senhor Deus, a sermos melhores comunicadores e melhores testemunhas do Senhor Jesus. Tua palavra fala, Senhor Deus, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos fez testemunhas de Cristo, seja em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, Pai. Pai, hoje os confins da terra estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. Eles estão completamente interligados na nossa rede de comunicação. As redes sociais, Pai, nos conectam no mundo inteiro, Pai. Não há mais limitação, Pai. Hoje, Senhor Deus, tudo pode ser facilmente traduzido,
todos os textos, todas as falas podem ser instantaneamente traduzidas, Pai. Pai, nós queremos aproveitar esse tempo, nós queremos, Senhor Deus, colocar a nossa vida à Tua disposição, para que o Senhor nos use para a Tua glória, nesse tempo que o Senhor nos permitiu viver. O melhor tempo em termos de comunicação. Nenhum outro tempo foi tão favorável como esse, para que a gente possa ser bênção na vida de pessoas próximas e na vida de pessoas muito distantes. E nós queremos, Pai, no nome de Jesus, ter consciência disso. E queremos nessa hora, Pai, ofertar a nossa vida a Ti, oferecer nossa vida ao Senhor. E queremos pedir, Senhor Deus, que o uso das nossas redes sociais não seja um uso egoísta, carnal, demoníaco, pecaminoso, mas que seja um uso para a glória do Senhor. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, conhecido e possa, Senhor Deus, manifestar a Tua glória e o Teu poder através de nós, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. A começar pelo nosso testemunho de vida. Eu quero, Senhor Deus, pedir ao Senhor que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer essa palavra e essa revelação para algumas pessoas aqui em nosso meio. Eu sei, Pai, que alguns testemunhos aqui o mundo inteiro precisa conhecer, inteiro. E talvez, Pai, se eu convidar para pegar o microfone aqui e falar, apenas algumas pessoas vão ouvir. Mas se essas pessoas conseguirem, com a habilidade que o Senhor vai dar, conseguirem, Senhor Deus, fazer isso através de um vídeo de poucos minutos, ou fazer isso através de um texto, Senhor Deus, não tão longo, através do Facebook, Pai, isso vai ser uma bomba, porque vai tocar, Senhor Deus, e vai desencadear um mover do Senhor para a vida de muitas pessoas que vão receber essas informações. Pai, eu quero pedir no nome de Jesus que esses amados líderes, poderosos líderes, influenciadores que estão aqui, possam, Senhor Deus, usar todas as tecnologias para a glória do Senhor, que eles possam usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, para a glória do Senhor. E eu peço, Pai, que aqueles pecadores, Pai, mais casca grossa, Pai, que aqueles pecadores que estão encalacrados no pecado, escravos do pecado, que eles possam ser influenciados através do testemunho dos meus amados irmãos, que quando eles se expuserem publicamente, Pai, através do Facebook, eles possam, Senhor Deus, contar com o Teu poder, e que o Teu poder, Senhor Deus, perpasse a tela dos computadores, perpasse, Senhor Deus, a tela dos smartphones, e possa, Senhor Deus, levar quebrantamento aos corações, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós chamamos à existência o Teu mover, e milagres do Senhor por meio do testemunho precioso. Pai, eu sei, como pastor desses amados irmãos que estão aqui, que muitos testemunhos aqui são fantásticos, são poderosos, são tremendos. Por isso, Pai, eu abençoo, Pai, e peço que a sabedoria do alto venha sobre a vida de cada um deles, para que eles possam narrar com graça, com ousadia, com intrepidez, aquilo que só o Senhor Jesus fez na vida de cada um. Em nome de Jesus, Papai. Obrigado por essa noite. Peço que o Senhor possa nos guiar e nos cuidar agora na volta para as nossas casas, que possamos ter uma semana abençoadíssima agora com as nossas células a partir de amanhã e também no sábado, que possamos ter células poderosas e que sempre que tivermos espaço para testemunhar, que nós possamos ser rápidos e estar prontos para poder testemunhar do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Dá esse aqui, tem um aviso? Graça e paz, queridos. Só tenho um recadinho, aproveitando a palavra do Wesley e utilizando melhor as mídias sociais. Nós, como igreja, compramos um acesso para uma conferência que eu e o Wesley vamos estar semana que vem, e mais alguns irmãos aqui da igreja. Nós vamos a Curitiba e vamos trabalhar, eu e ele, lá. É uma conferência do fogo, da Cefam, do Ministério Fire Conference, do ministério onde eu trabalho, sou funcionária. E esse acesso vai dar direito às ministrações ao vivo dessa conferência. Isso na quinta, na sexta e no sábado, tá? Então, se você quiser vir até a igreja, nós estaremos passando essas ministrações aqui ao vivo. E se você quiser saber da programação e quem vai ministrar nesses dias, entra no site da cefam.org, tá? .br. Cefam é C-F-A-N. Os ministrantes são Todd White, Daniel Colenda, Carlos Anacondia,
Luciano Subirá, Heidi Baker, Daniel Corante, já falei. São esses os ministrantes. Talvez você conheça alguns, talvez você não conheça outros, mas eu posso garantir para vocês que são top dos tops. São muito bons. Nós estaremos lá servindo junto a esses irmãos nessa conferência. Então nós temos essa possibilidade de poder ofertar para você como igreja esse acesso vai ser transmitido aqui, tá bom? Só aqui. Então venha. Nós não vamos fazer grandes alardes e grandes informações, porque na verdade foi uma concessão em função da nossa relação com esse ministério. Não é algo que pode ser tornado público, né? Mas para vocês, líderes poderosos e membros aqui da igreja que queiram participar e ser abençoados, vai ser muito, muito bom, tá bom? Na verdade a conferência é o dia inteiro, né? É o dia inteiro, mas aqui pode ser feito, perdão, fala de novo. A primeira da noite é às 17 horas, depois às 19 horas, é isso? Nos 3 dias. E de manhã às 9 e às 11. Isso mesmo. Você vai estar aqui com a gente, vai estar aqui nesses horários, então, na verdade, não só à noite. Aqueles que puderem, quiserem, podem participar de toda a programação, ok? Lembrando que tem um feriado nessa história, né? Que é o dia, que é 7 de setembro, tá bom? Então, se você quiser, é online, né? Mas, com certeza, você vai poder ser muito abençoado, tá bom? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, tá bom?